Bom dia, aqui é a Betina Rocha, seu Morning Call do dia 15 de abril da XP Investimentos. O Ibovespa subiu 1,4% ontem, aos 79,9 mil pontos. Mas nesta manhã, mercados internacionais voltam a cair. Futuros do S&P 500 nos Estados Unidos e bolsas na Europa caem 1,8%, com posicionamento mais cauteloso antes dos resultados corporativos do primeiro trimestre de 2020. Mercados asiáticos também fecharam em queda. Hoje, para continuar combatendo os efeitos do coronavírus sobre a economia, o Banco Central da China decidiu reduzir a taxa de juros de um ano de sua linha de crédito de médio prazo, de 3,15% para 2,95%, e injetar 14 bilhões de dólares em liquidez no sistema financeiro do país. O governo dos Estados Unidos passará a pagar praticamente o dobro pelos testes de coronavírus para incentivar os laboratórios a contratar mais técnicos e então operar mais próximo da sua capacidade. Semana passada, a conselheira do Departamento de Saúde da Casa Branca disse que os laboratórios estariam operando abaixo de 10% de sua capacidade devido à escassez de profissionais especializados. O presidente Trump falou ontem que os planos de reabertura da economia devem ser anunciados em breve e devem ser implementados antes de 1º de maio. Na Europa, a Alemanha deve anunciar a extensão da quarentena pelo menos até 3 de maio. O prazo inicial expira no próximo dia 19. Na agenda de indicadores e eventos internacionais, os destaques de hoje serão a divulgação da produção industrial de março dos Estados Unidos, às 10h15 da manhã, e do livro bege, relatório sobre a situação econômica do país, às 3 da tarde. No Brasil, em sessão remota realizada ontem, a Câmara aprovou a medida provisória do Contrato Verde-Amarelo, programa criado pelo governo para estimular a contratação de jovens de 18 a 29 anos. A medida vence na próxima segunda-feira e, até lá, ainda precisa ser aprovada pelo Senado para seguir para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O Senado tenta votar hoje a PEC do Orçamento de Guerra e do Banco Central. Embora haja maioria para votar a medida, deve haver discussão sobre tentativa do MDB de retirar as debêntures não conversíveis da relação de ativos que poderão ser negociados pelo Banco Central. Como foi alterado em relação ao aprovado pelos deputados, o texto precisará passar por novas votações na Câmara. O governo apresentou ontem um projeto alternativo ao texto votado pela Câmara para o socorro aos estados e municípios. A principal diferença é que ele oferece um valor fixo de auxílio, enquanto os deputados atrelaram o montante à queda na arrecadação com o ICMS e ISS. Também há mudanças na divisão desses recursos. Ainda não há definição se o governo enviará novos projetos ao Congresso ou se tentará fazer as alterações no Senado. A relação entre Luiz Mandetta e Jair Bolsonaro segue desgastada. O ministro deve tentar escapar dos holofotes nos próximos dias, mas, segundo o noticiário, aliados tratam a saída como algo próximo. Do lado das empresas, participamos ontem de uma teleconferência com a administração da Porto Seguro para falar sobre a operação e as reações da seguradora frente à pandemia do coronavírus. Nossa visão é de que o encontro foi positivo e acreditamos que a posição financeira e a agilidade da seguradora a posicionem para fortalecer sua competitividade, principalmente no setor automotivo, no pós-crise. Mantemos recomendação neutra e veja mais detalhes em conteúdos.xpi.com.br. Com isso, ficamos por aqui. Bom dia a todos!